Tânia. Bom, vamos lá. Vou dar sequência aqui. Então, estava falando da igreja anglicana. Então, a igreja anglicana é aquele caso de uma igreja reformada que nasce dentro de uma concessão estatal, vamos dizer assim. O Estado promoveu a criação da igreja anglicana. Ela era como se fosse a igreja católica dos ingleses. Diante disso, de todo esse contexto, o Wesley ele não nasce dentro de uma tradição católica em si, né? Nasce dentro de uma tradição anglicana que já difere bastante da tradição católica, uma vez que os elementos dentro da igreja anglicana são elementos mais reformistas, né? São elementos da reforma. E aí a gente vê o segundo ponto, depois de todo esse contexto histórico de reforma, o segundo ponto que influencia o Wesley, da sua base, é a sua família. O pai, Samuel Wesley, pastor anglicano, né? E a mãe, Susan Wesley, mulher muito piedosa, que merece um estudo aprofundado por parte das mulheres, de como Susan Wesley conduzia a sua família, né? Convoca aí as mulheres a se reunirem e provocar esse estudo a respeito da vida e da obra de Susan Wesley. Para se ter uma ideia, quando o Samuel Wesley viajava, praticamente quem era pastora era a Susana. Numa época em que mulher não podia fazer nada. Inclusive, Samuel era cobrado a respeito disso, porque Susana ela tinha um protagonismo muito grande dentro da comunidade e chegava a reunir 200 pessoas nos seus cultos familiares. Isso incomodava os homens da época, né? Que achavam que só os homens poderiam pregar. E ela fazia a condução do culto na casa dela. Então, Susan Wesley é um capítulo à parte dentro da história e merece um estudo separadamente. Mas, continuando, Susan Wesley ela tinha uma maneira própria de conduzir sua família, de instruir seus filhos, né? As crianças eram ensinadas desde muito pequenas como deviam chorar, não podia chorar alto. Então, tinham que aprender a dar graças a Deus desde quando tinham já alguma noção. Então, ela tinha cuidado de a cada passo que a criança ia se desenvolvendo, de dar determinadas instruções de conduzir a família. Quando a criança completava 5 anos de idade, começava-se a ensinar a ler e se ensinava basicamente o alfabeto, e quando a criança aprendia o alfabeto, já ia aprender a ler na Bíblia. Então, ela tinha todo esse cuidado, não só de instrução secular, mas também de manter sua casa em ordem, das crianças obedecerem e respeitarem os servos que tinham na casa, de obedecerem os horários de culto, de devoção. Então, ela tinha um cuidado todo especial e todo metódico, e daí já começa a ideia de Wesley de ser metódico, né, desde a família, de conduzir a sua família. Só que, quando Wesley tinha 5 anos de idade, acontece um fato, um acidente. A casa dos Wesley ela pega fogo, e no meio da noite eles têm que sair correndo da casa, e eram 19 pessoas, 19 filhos. O Wesley era o 15º. Então, 19 filhos. Então, haja correr para pegar a criança para tirar de dentro de casa. E nesse corre, pega quem ficou lá, por último, João Wesley. Ficou lá dentro do quarto, preso, dormindo. E ninguém conseguia passar pelas chamas para pegar a criança, João Wesley. E aí, o que é que num momento desse uma família faz? Se reúne do lado de fora e começa a clamar, começa a orar a Deus. Nesse momento, o Wesley acorda e vai para a janela. E quando ele vai para a janela, os vizinhos se juntam e formam uma escada humana, um sobe no ombro do outro até chegar à janela e conseguem resgatar o Wesley daquele que seria um acidente fatal, com a morte de Wesley. E quando ele é entregue a seus pais, a sua mãe, então fala,
Não é este um tição tirado do fogo, se referindo ao livro de Ezequiel, acho que no capítulo 3. Então, essa foi a grande experiência na vida de John Wesley. A partir daquele momento em que Wesley sofre esse acidente, sua mãe, Susana, ela começa a ter um cuidado especial com essa criança, porque percebe que, por Deus haver poupado a sua vida, Deus tem um grande objetivo com Wesley. E ela começa a cuidar da vida de Wesley. Ela tem um carinho especial com Wesley, porque sabia que Deus tinha uma missão especial para a vida dele. E ela começa a tomar determinados cuidados com Wesley e futuramente ela vai ser a grande conselheira de Wesley. Nos diários que Wesley costumava fazer, sempre a mãe dele estava lá sendo relatada como quem estava orientando ele na sua caminhada. Então, Susana Wesley, ela tem um papel básico, fundamental na estrutura de Wesley, que deu nascimento ao movimento metodista. Por isso, ela merece um estudo à parte, por tudo que ela fez na sua família e na vida dos seus filhos. A gente vai ter referências da família de Wesley, de Samuel Wesley, que era o irmão mais velho de Wesley, que virou um grande pastor anglicano, Carlos Wesley, grande compositor de vários hinos, e o próprio Wesley, que é o maior nome dentro do movimento metodista. Então, uma mulher de fibra, um gênio, um temperamento forte, que conduzia seus filhos com a mão forte e que traz uma grande referência para as mulheres nos nossos dias atuais. Como eu falei, cabe aí um estudo específico sobre Susana Wesley. Mas aí o Wesley cresce, né? Chega um momento de Wesley ir para a escola, sair do ambiente familiar e começar a estudar. Então ele vai e entra para a escola e lá na escola ele percebe que depois de ter passado tanto tempo em casa, né, protegido pelos pais, o ambiente escolar não era tão saudável, né? Não tinha só aquilo que ele estava acostumado a ver, mas tudo que não presta se manifestava dentro do ambiente escolar. Então ele junto com Carlos Wesley e George Whitefield se juntam e formam o Clube Santo. O Clube Santo era tipo uma sociedade de rapazes em que eles estabeleciam os horários determinados para tudo. De manhã, devoção pessoal. Depois, estudo da Bíblia. À tarde, visita as prisões. Cuidar dos necessitados. Visitar os viúvos. Então, para tudo, dentro do Clube Santo, tinha um horário determinado. Né? Eles eram bastante metódicos. E por serem bastante metódicos, os outros alunos começaram a apelidá-los de metodistas. Daí surge o nome metodista, da época do Clube Santo, quando eles começaram a montar a sua sequência de atividades, de devocionais, de estudos, de ações missionárias, de ações sociais. E por aí segue a formação de Wesley. Nesse período do Clube Santo, Wesley ele é influenciado por uma visão puritanista, ou seja, ele busca se separar das coisas do mundo, ele busca a perfeição cristã, ele busca a santidade. E aí, isso já começa a incomodar bastante o Wesley, porque por mais que ele quisesse, por mais que ele lutasse, por mais que ele buscasse, ele sempre dava uma fraquejada, ele sempre estava em pecado, ele sempre estava relatando nos seus diários que falhou, que não conseguiu. Isso frustrava ele. Isso frustrava ele porque não lhe dava a certeza de que ele estava trilhando no caminho certo e isso lhe dava muita ansiedade. Então, ele recebe um chamado para se tornar pastor anglicano. Aí, por volta dos 22 anos de idade, mais ou menos, ele foi chamado para ser pastor anglicano. E ele aceita, e posteriormente a esse chamado para ser pastor anglicano,
ele é desafiado a fazer uma viagem missionária. E essa viagem missionária para a Geórgia, nos Estados Unidos, vai impactar bastante a vida de Wesley. Essa viagem missionária que ele faz vai trazer ainda mais dúvida para a mente de Wesley e vai lhe colocar contra a parede. Então, ele, ao aceitar ser pastor anglicano e aceitar fazer essa viagem missionária, ele embarca juntamente com o seu irmão Carlos e um grupo de moravianos. Moravianos era um grupo avivado de alemães que estava se expandindo pela Europa e agora estava também se expandindo para a América. E lá, nessa viagem em direção à Geórgia, aos Estados Unidos, ocorre uma tempestade. E nessa tempestade, todos perceberam que a coisa estava bastante séria, que o navio tinha sérias... o navio poderia tombar, né? A tempestade era tão grave que os próprios marinheiros, os próprios capitães, perceberam que a qualquer momento o navio poderia ir a naufrágio. Mas o Wesley, ele percebeu que, por mais que ele tivesse ficado com medo de morrer, os moravianos continuavam louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. E aquilo ali incomodava bastante o Wesley. Como é que pode eu aqui morrendo de medo, achando que eu vou morrer, e esse povo continua cantando? Será que eu não tenho fé? Esse era o questionamento de Wesley. Será que eu não tenho fé e esse povo tem? E ele começava a ficar ainda mais ansioso. E ele perguntava a esses moravianos: vocês não têm medo de morrer? Os moravianos diziam: não. E suas crianças e suas mulheres têm medo de morrer? Os moravianos também diziam que não. E o Wesley morto de medo de morrer, atravessando o mar no meio de uma tempestade. E aí ele pergunta a Peter Böhler, um dos moravianos com quem ele tinha muito contato, conversava muito, dialogava muito, discutia muito a respeito de vários temas, inclusive teológicos. Ele fala dessa angústia dele a esse Peter Böhler sobre a fé. E ele percebe, diante disso, que ele não tem fé. Aí Peter Böhler fala com ele: mas você não tem? Se você não tem, então pregue a fé. Pregue a fé até que você tenha fé. E quando você tiver a fé, continue pregando sobre a fé. E aquilo impactou João Wesley. Eu não posso parar porque eu não tenho. Eu tenho que buscar. Essa é a questão. Não é porque eu não tenho que eu tenho que me deter. É porque eu não tenho que eu tenho que buscar. Então, ele passa a buscar. Já falei, ele tinha muito questionamento, muitas frustrações, mas estava na caminhada, estava na luta. E aí ele chega aos Estados Unidos para fazer a sua missão. E chega lá, ele vai desenvolver a comunidade, ele vai pregar, e muitas pessoas vão assistir as pregações, muitas pessoas vão chegar lá, vão ser impactadas pelo Espírito, pela palavra. Mas o Wesley, quando volta, 2 anos depois dessa missão, quando ele retorna à Inglaterra, ele revela uma coisa assim, bastante impactante para a gente. Ele revela que fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? A gente precisa, ao longo desse período, antes daquela noite do dia 24, construir o quadro de como estava João Wesley. João Wesley estava frustrado, ele sabia que ele era um homem que não tinha alcançado a fé, que por mais que tivesse uma vida dedicada, devocional, de leitura, de jejum, de oração, uma vida puritana, ele não tinha a experiência, ele não tinha a fé
E por mais que ele tivesse pregado e cumprido os mandamentos, levado a mensagem a várias pessoas, ido até os índios, levado convertido e ver o Espírito Santo converter várias pessoas, ele não tinha provado dessa mesma conversão. E aquilo tudo incomodava muito Wesley. Aquilo tudo era bastante pesado para Wesley. E ele chega no retorno à Inglaterra com bastantes questionamentos a seu próprio respeito, a sua própria vida, o seu próprio modo de ser e de agir. Não achando que tudo que ele estava fazendo estava errado, não. Ele achava que tudo que ele estava fazendo estava certo, mas ele não entendia porque as outras pessoas conseguiam, mas ele não. Ele conseguia comunicar às outras pessoas, mas para ele mesmo faltava. A fé as outras pessoas desenvolvia, manifestava, se convertia, mas para ele, que era o comunicador, ainda não tinha chegado. Aquela experiência ainda não tinha acontecido. E ele ficava frustrado. Mas a frustração de Wesley só durou até a noite do dia 24 de maio. Até a noite do dia 24 de maio. Por quê? Porque no dia 24 de maio ele nos relata o seguinte. Vou ler aqui para você o relato do próprio João Wesley. À tarde, fui com pouca vontade a uma reunião em Waldergeest. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca de 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus operava no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus pecados, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Essa foi como ele descreveu aquele momento do coração aquecido. Não foi nenhuma pregação do reteté, como a gente está acostumado a ouvir, não foi nenhuma pregação eloquente, cheio de conteúdos teológicos, bíblicos, históricos. Não foi nada assim tão... Simplesmente uma pessoa, um leigo, pegou um comentário ao livro de Romanos e começou a ler. Simplesmente isso. E ao ler aquelas palavras que entraram no ouvido de Wesley, sob a ação do Espírito Santo, moveu aquele homem. Levou Wesley, que era um exímio leitor, lia livros atrás de livros, já deveria, em algum outro momento, ter lido esse comentário, mas aquela palavra, naquele momento, diante da necessidade dele, o Espírito Santo trabalhou na vida de Wesley e levou Wesley a perceber que os seus pecados estavam perdoados. Até aquele momento, Wesley tinha grande dúvida sobre o perdão dos seus pecados. Ele achava que ele era responsável por batalhar para que os pecados fossem perdoados. E a partir daquele momento, ele percebeu que é a graça que nos perdoa. É através da graça que somos perdoados. Então, aquelas palavras que encontraram guarida no coração de Wesley, fizeram aquele coração aquecer, levaram aquele homem a ter uma nova visão do que era o Evangelho de Cristo. Diante daquele coração aquecido, daquele coração que se incendiou, daquele coração que pegou fogo, diante de algumas palavras lidas, a gente vai perceber que Deus, quando acha lugar no coração do homem, ele muda a história de um povo. A experiência do coração aquecido pode-se dizer que barrou uma guerra civil na Inglaterra. A experiência do coração aquecido criou um movimento que levou justiça social e evangelho social a toda a população da Inglaterra e levou o evangelho de Cristo ao mundo através do metodismo. Sem a experiência do coração aquecido, nós não estaríamos aqui hoje como metodistas.
Sem a experiência do coração aquecido, a Inglaterra não seria o que ela é hoje, porque uma revolução civil teria acontecido por conta das condições sociais e da miséria que teria acontecido. Sem a experiência do coração aquecido, a igreja na Inglaterra ela teria falido, porque a igreja anglicana, que era a única referência de igreja estatal, estava totalmente comprometida com a elite inglesa e já tinha se esquecido do povo que sofria nas ruas e que padecia sob a exploração burguesa. Então, a experiência do coração aquecido, ela é o centro do metodismo, como referência daquilo que surgiu daí para frente, tanto na esfera histórica quanto na esfera teológica. A experiência do coração aquecido ela encontra como um ponto de partida para o metodismo. Aqui a gente dá uma pausa para que a gente possa discutir sobre essa história, mas fica aí para vocês que na próxima aula, né, a gente vai continuar estudando a história de Wesley, vendo o que esse coração aquecido fez sobre a Inglaterra, sobre o mundo, sobre o Brasil. Na próxima aula, a gente vai estar estudando, a partir do coração aquecido, de um homem que se entregou a Deus, o que foi que esse coração aquecido fez de diferente na sua sociedade e na história do seu mundo. Então, fique à vontade para perguntar e para falar o que vocês quiserem. Do lá ontem mesmo. E ele não